eu quero te contar de uma alteração legislativa no Código de Processo Civil de 2021 que trouxe uma novidade que muda substancialmente a questão processual de citação. E é o artigo 246, que diz o seguinte: a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico. Sim, a gente vai falar agora sobre as comunicações por meio eletrônico, tá? Então, essa citação, feita preferencialmente por meio eletrônico, vai ser no prazo de até 2 dias úteis, contados da decisão que é determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Advogado, advogada que está me ouvindo agora, é muito importante que eu tenho para te dizer. Essa citação por meio eletrônico, ela não se dá em qualquer e-mail. Ela se dá no endereço eletrônico indicado pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário. E eu quero te ensinar como é que você pode consultar para saber se a empresa contra quem você está demandando, se ela possui esse cadastro lá no banco de dados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio ou não. E isso é muito simples. Você vai lá no site do Tribunal de Justiça, no menu principal, tem lá consultas. Você clica em consultas e tem lá cadastro de empresas, tá? Empresas cadastradas da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil. Você clicando lá, você tem a opção de pesquisar por número do CNPJ e pelo nome da empresa, inclusive nome fantasia, tá? Você joga lá e verifica se essa empresa já possui esse cadastro. Lembrando que as grandes empresas, as grandes instituições bancárias, essas são obrigadas a ter esse cadastro, tá? Então, confere lá por quê. Você vai entender agora por que é mais barato. Postal, tanto postal quanto oficial de justiça, você recolhe o ato e você recolhe ainda aquele campo de versos que são despesas eletrônicas, correto? Só que quando a citação é eletrônica, eu vou falar para vocês, o único valor a ser recolhido é o valor do campo de versos, da conta 2212, dígito 9. E o valor atualmente é de R$ 24,69. E nesse caso, gente, vale aquela mesma regra do oficial de justiça. Esse recolhimento é por ato, tá? Tem até observação aqui no modelinho. Se um envio eletrônico contiver citação e intimação, considerar 2 atos, ou seja, considerar a despesa eletrônica para cada ato enviado. Então, se você, naquele exemplo lá, você está com uma ação que você pediu tutela de urgência e o juiz deferiu sua tutela, esse réu vai ser citado para apresentar defesa e vai ser intimado com relação à decisão que deferiu a tutela. Então você vai ter que recolher 2 vezes R$ 24,69, tá? Pela citação e pela intimação. Da mesma forma, você vai recolher para quantos réus tiverem no seu processo. Ok? Muito simplificado. Por quê que eu estou dizendo para vocês que essa opção também é a mais rápida? Porque funciona da seguinte forma: o cartório faz um único movimento no sistema que gera essa citação eletrônica, que gera essa intimação eletrônica. Isso vai direto para o portal eletrônico em que essa empresa está lá cadastrada porque ela se cadastrou, e aí começa a contar o prazo para ela abrir essa citação. Então ela pode ser citada tanto realmente tendo aberto essa intimação, ou ela pode ser citada tacitamente, que é quando ela recebe a intimação, mas não deu ali a ciência, a abertura. E ainda assim ela tem um prazo então de 10 dias para fazer essa abertura
e após 10 dias é gerada uma certidão automática no sistema dizendo que decorreu esse prazo, que ela foi tacitamente citada ou intimada, tá? E a partir desse momento começa a contar o prazo processual. No caso do AR, a gente precisa esperar o AR retornar para ser juntado ao processo. Quando ele é juntado ao processo, é que começa a contar o prazo. Mandado pelo oficial de justiça, a mesma coisa. A gente tem que redigir o mandado do oficial de justiça, encaminhar esse mandado para a central. Aí lá na central eles distribuem, o oficial de justiça vai cumprir, ele faz uma certidão e então anexa no processo. Quando essa certidão do oficial de justiça é juntada ao processo, aí sim começa a contar o prazo. Então você analisa bem se a citação e a intimação eletrônica não são infinitamente mais rápidas, porque aí é o ato do cartório e direto está contando o prazo. Direto já está contando esse prazo de 10 dias, para que a parte abra essa intimação, essa citação, e comece então, a partir daí, a contar o prazo processual. Além disso, a economia nas custas, né? Se um postal fica em média aí, se a gente fizer o cálculo lá, ele fica em média aí uns R$70, o oficial de justiça fica em média uns R$80 e a citação eletrônica vai custar R$24,69. Bem mais em conta. Não falei para vocês que valia a pena ficar comigo para descobrir qual era a melhor opção? Só que a gente tem que observar muitos detalhes. Além dessa questão que eu já expliquei para vocês, relativamente à empresa ter cadastro para receber, a gente tem uma nova possibilidade, que é a questão das intimações e citações pelo WhatsApp, tá? E essas citações e intimações feitas pelo WhatsApp, com relação às custas, é igualzinho às custas da citação e intimação eletrônica, tá? Não tem diferença. Só que a forma de execução, ela é diferente, porque é o oficial de justiça que vai fazer essa citação, essa intimação. A gente faz um mandado, esse mandado vai para o oficial de justiça e o oficial de justiça é que vai fazer o contato com a parte pelo WhatsApp. Só que, como é ainda uma situação muito nova, né, se utilizando aí de uma tecnologia que não dá ainda a segurança necessária para a gente ter certeza de todos esses atos, infelizmente esse é um meio de comunicação que a gente não pode dizer que seja 100% seguro, que você vá ter, né, efetividade nessa intimação, nessa citação. Porque qual é a certeza de que aquela pessoa realmente é a destinatária daquela mensagem, daquele WhatsApp? Tem algumas situações em que a parte confirma que é ela até, né, a gente vê lá porque o oficial de justiça coloca o print da conversa, então a gente consegue perceber que a pessoa confirma em seguida que recebeu e tal, mas não é sempre assim. E é muito importante que você saiba que a jurisprudência está bem dividida nesse aspecto. Eu li a parte de um acórdão do STJ, tá? Que inclusive ele falava sobre a questão, ele indeferiu um pedido de citação pelas redes sociais, mas a ministra relatora, lá na fundamentação do voto dela, ela falou sobre a questão da citação e intimação pelo WhatsApp, ela fez a analogia. E ela disse exatamente isso, que não há segurança, não tem como saber se a pessoa que está sendo a destinatária daquela mensagem, se de fato é o réu. Então, pensa comigo, as chances de você ter aí, né, esse réu arguindo uma nulidade é muito grande. Dele depois dizer, tempos depois ele aparecer dizendo, ah não, olha só, mas não era eu, era outra pessoa, era alguém da minha família, enfim, eu não fiquei sabendo, eu não tive ciência.
tá, gente? Então eu só tô falando isso para vocês porque é para você pesar. É claro que vai ter situações em que não é possível, Daphne, não é possível, eu não acho o endereço dessas partes. A gente já tentou, já fez tudo que é pesquisa, enfim, já foram ARs e oficial de justiça e tudo mais e não consegue localizar. E eu tenho um número de telefone. Na minha opinião, na minha humilde opinião, essa aí é a situação ideal, porque você já tentou tudo. Por que não tentar o WhatsApp? Acho extremamente válido. Agora, de repente, como primeira opção, talvez seja temerário, e eu acho que aí é uma decisão sua como advogado, que eu tenho certeza, ótimo advogado que você é, e vai embasar o seu pedido e fazer todas as pesquisas necessárias, né, para poder trazer esse pedido bem redondinho. O que eu quero trazer de tudo isso aqui para vocês é o seguinte, que é muito importante que você saiba exatamente quais são as custas de cada um desses meios, porque isso vai fazer com que você adiante muito o seu processo. Cada vez que você teve, por exemplo, uma diligência negativa e que você precisa pedir a renovação dessa diligência, você pode e deve se adiantar. Você já traz o novo endereço, já adiantando ali as custas do novo mandado. Suponhamos, voltou um AR lá com o motivo de não entregue porque o local não era atendido pela entrega domiciliar dos Correios. Você não sabia disso antes de mandar? Tudo bem, isso acontece. Então, já se adianta, pede o oficial de justiça já recolhendo as custas corretamente, que agora você sabe como funciona, você sabe o que você tem que observar. Isso aí vai fazer com que você ganhe, pelo menos, tá, por baixo, uns 90 dias de processo. E quem é que não quer adiantar em 90 dias ou muito mais o recebimento dos seus honorários? Porque é disso que eu estou falando. É de você adiantar todos os passos, todos os momentos do seu processo para que chegue muito mais rápido o recebimento dos seus honorários.